Bom dia a todos e todas. Nós estamos no dia 5 de maio de 2022. Vou compartilhar os slides com vocês. Então, a nossa sexta aula hoje, nós vamos dar uma continuidade a algumas coisas que a gente começou sobre confundimento, conversar de outra técnica de ajuste para variável de confusão. Esse é o cenário que a gente vai colocar, um dos que a gente vai trabalhar hoje, né? Se a gente tivesse agora, lembram que na aula anterior nós começamos a falar de ajuste para efeito de confusão, em que uma variável resposta era variável categórica, né, que foi depressão. Nós vamos voltar a trabalhar com variável categórica também, em alguns outros modelos de ajuste, mas hoje nós vamos focar aqui em uma associação em que a variável resposta é uma variável quantitativa, até para introduzir regressão linear. Então, esse seria o cenário, né, de se a gente tivesse uma variável que fosse, digamos, aqui a pressão arterial sistólica, né, como uma variável quantitativa. Quer dizer, eu não estou classificando se está acima ou abaixo de determinados níveis, mas estou usando ela como uma variável quantitativa. Então, é diferente de depressão, que era uma variável que nós colocamos sim ou não. E que quiséssemos avaliar se o indicador, por exemplo, de obesidade, né? Mas seria o índice de massa corporal, quer dizer, né? Aqui, né? Uma variável quantitativa também, mas essa variável não é o ponto que faz com que esse modelo de regressão linear seja usado. Seria essa variável aqui ser quantitativa, tá certo? Essas variáveis que entram no modelo podem ser, como variáveis preditoras, elas podem ser quantitativas, mas elas podem ser variáveis categóricas também. Então, se a gente tem interesse de uma associação dessa natureza, tipo algum indicador de obesidade, por exemplo, né, que seria o índice de massa corporal, com a pressão arterial, será que eles estão associados? Será que a associação é causal? Quer dizer, maior índice de massa corporal causa aumento de pressão arterial sistólica? É importante que leve em consideração o confundimento. Então, nós estamos colocando duas potenciais variáveis de confundidora nesse gráfico aqui, né, que é o DAG, o Directed Acyclic Graph, que introduzimos na aula passada, e que tivemos o sexo, por exemplo. O sexo é uma variável que se associa com índice de massa corporal e pode também ser associado com a pressão arterial sistólica. Então, ela é potencialmente uma variável confundidora aqui, né? Que ela tem essa relação entre a variável de exposição e com a variável de evento, né? E a idade também, né? Pela mesma razão, a idade pode ter essa associação com massa corporal e com a pressão arterial sistólica, né? Então, a gente precisaria ajustar, quer dizer, que a gente chama assim, bloquear o caminho, né? Você pode, do IMC, ele pode chegar até a PAS diretamente, com a pressão arterial sistólica, mas pode ir por esse caminho aqui, por essa porta de trás aqui, né? Então, o ajuste é como se fosse bloquear esse caminho, um caminho, né? Se você bloqueia esse caminho e você bloqueia da idade e bloqueia o caminho do sexo, você só tem esse caminho aqui. Muito bem. Bom, nós introduzimos aqui, também na aula passada, mostrando alguns métodos para ajuste de uma associação para confundimento, né? Mostramos que o ensaio clínico randomizado é o que tem de mais
eficiente para isso, né? Porque você randomiza as pessoas com qualquer característica para os grupos, desde quando o ensaio clínico seja um ensaio clínico grande, você automaticamente já estaria, digamos, ajustando para essas possíveis variáveis confundidoras no ensaio clínico randomizado por esse processo, né, de alocação randômica. Né? E aí vai, a restrição, se você tem indivíduos de um determinado grupo, aquela variável não pode ser variável que esteja causando confundimento, a questão do pareamento, né, do match. Ah, lembrando que o match ele entra no desenho, mas tem que ser levado em consideração também na análise. E as técnicas mais voltadas para análise, quando você estratifica por grupos, quando nós mostramos na aula passada o Menton Hanson. Ah, então, as análises multivariadas. Né? Hoje nós vamos introduzir regressão linear, podemos usar uma regressão linear múltipla. Né? O evento é quantitativo e você tem outros modelos que são para eventos categóricos. Regressão logística, Poisson, regressão de Cox. Lembre que eu estou falando de alguns métodos, né? Então, quando nós introduzimos o assunto na aula passada, nós usamos uma variável com a variável resposta, né? A variável evento, uma variável e com a variável categórica. Pacientes classificados, pacientes em hemodiálise, classificados como tendo ou não o diagnóstico de depressão. Então, o interesse era avaliar a associação de ciência cardíaca com depressão e nós dissemos, olha, tem variáveis que são potencialmente confundidoras e a gente deve levá-las em consideração. Então, a é uma variável associada com ciência cardíaca pode estar associado com depressão, então criando esse terreno propício para um confundimento, da mesma forma variável sexo, da mesma forma variável raça. E nós introduzimos, né, um modelo que foi a técnica de Menton-Hanson. Técnica de Menton-Hanson, então, a variável resposta, variável categórica, né? Não é uma variável quantitativa, e o Menton-Hanson, as variáveis também de predição, elas devem ser categóricas. Então, é um método que é muito usado, mas vai ter algumas limitações, né? Porque, primeiro, você não pode ter um grande número de variáveis preditoras, isso já limita o uso de Menton-Hanson, e as variáveis devem ser categorizadas, né? As variáveis preditoras também. E nós mostramos, basicamente, o Menton-Hanson com a fórmula para razão de prevalência e risco relativo, que é a mesma fórmula, né? Porque matematicamente eles são similares, né? O que diferencia no seu conceito, quer dizer, a prevalência é um determinado ponto do tempo e risco você tem casos novos ou num período de tempo, né? Um determinado período de tempo. Bom, mostramos a fórmula e nós fizemos isso até na planilha, né? E quando a gente olhou essa associação da ciência cardíaca com depressão, sem nenhum ajuste para a idade, nós classificamos, na verdade, a idade em dois níveis, usando um corte de 55 anos de idade, né? E nós vimos aqui essa seria a associação não ajustada, né? Ou, às vezes chamado de associação crua ou não ajustada, e usando aquela fórmula, você vê que usando aquela fórmula a gente pode fazer isso na própria planilha, né? Mas vamos ter mais dificuldade de, por exemplo, fazer um intervalo de confiança de 95%. Mas você vê que aquela fórmula dá a ideia de que você está fazendo um balanço, né? Um balanço da distribuição dessa variável potencialmente confundidora, né? De forma que você faz no final um ajuste, né? Quando você tem essa não ajustada, 2,22 a razão de prevalência, você diria que quase era muito similar, na verdade, quer dizer, a idade não teve grande influência como variável confundidora,
e você vai relatar a que você ajustou, seria mais adequada, embora você esteja vendo que ela é bastante similar à não ajustada nesse exemplo. Nem sempre isso vai ocorrer dessa forma, né? Às vezes você tem um efeito de confusão, né? E ele dá uma intensificação, quer dizer, que como se fosse, sem ajustar para ele, você tem uma visão de uma associação mais forte, ou o contrário, né? Ah, ele pode estar contribuindo para trazer mais próxima a uma razão de prevalência igual a 1, né? E caso contrário, ele pode estar trazendo ela distante de 1. Tanto distante quando a gente fala para baixo, quer dizer, ela é menor do que 1, né? Algo tipo protetor, ou quando superdimensionar acima de 1, como se fosse uma exposição que aumenta prevalência ou que aumenta risco, né? E aí mostramos que a gente pode fazer isso usando software de estatística, né? O R é muito adequado para isso, né? Então, demos exemplos, aquela idade no banco de dados, ela estava com uma variável quantitativa, categorizamos ela, achamos adequado fazer um ponto de corte aqui em 55 anos de idade, e usamos isso, criamos uma tabela, né? Uma tabela cruzando ciência cardíaca com depressão, mas criando estratos de idade, quer dizer, seriam 2 estratos de idade e tal, e fazendo algo similar ao que a gente fazia antes, sem ajuste, o mesmo resto, criamos essa tabela, tivemos que fazer essa inversão, porque a tabela está com 0 e 1, né? A gente queria trazer isso aí, exemplo que vocês já trabalharam, que nós trabalhamos aqui. Então, nós fizemos aqui, né? Trocamos a linha pelas colunas, tá certo? Como são 3 variáveis, né? São 3 variáveis. Lembra vocês que vocês faziam para a linha e para a coluna, né? Mas você tem a outra terceira variável aqui, que vai permanecer como ela está. Então, basicamente, no final, você bota essa vírgula aqui, né? E aqui nós fizemos usando o EPR e a função ep.2 by 2, né? Usando essa tabela que você criou, vem os resultados, e você tem aqui, e vamos interpretar, né? Aqui seria a razão de prevalência não ajustada, 2,22, ajustada 2,09 e o intervalo de confiança de 95%. Então, você tem tanto a não ajustada, que ele está chamando aqui de crua, né? Quanto a ajustada, vocês veem similar àquilo que nós fizemos lá na própria planilha, lá no Excel. E vocês podiam colocar isso no seu trabalho, no seu artigo. Essa seria uma forma de você descrever isso numa tabela, né? Então, associação de ciência cardíaca, diagnóstico de depressão, em pacientes em programa de hemodiálise. Você tem aqui os grupos, né? Com ciência cardíaca, prevalência de 15%, sem ciência cardíaca, em torno de 6,8%. Isso equivale a uma razão de prevalência não ajustada, 2,22%, intervalo de confiança 95%, 1,43 a 3,44, e a ajustada, né? Importante se explicar aqui, está aqui abaixo no rodapé, né? Que você basicamente ajustou para a idade, usando esses pontos de corte menos de 50, mais ou igual a 50 anos, pela técnica de Mendon-Hess, né? Obviamente, você está escrevendo o trabalho, vai estar isso descrito no seu método, os métodos do seu trabalho que você usou Mendon-Hess. Voltando aqui agora, quer dizer, agora esse cenário, né, que nós introduzimos lá no início, né, quer dizer, se o interesse agora for uma variável de evento que for uma variável quantitativa, com a pressão arterial sistólica. Nós não estamos classificando a pressão arterial acima ou abaixo de determinado nível, estamos colocando ela com uma variável quantitativa. Então, aqui, nós vamos introduzir a regressão linear, né?
Estou até colocando regressão linear, trabalhando aqui. Antes de que eu fale de outros modelos que vão ser para quando a variável resposta for uma variável categórica, né? Tipo a regressão logística, a regressão de Poisson, né? Por exemplo, né? Vamos usar posteriormente, mas ficará mais fácil vocês entenderem os outros modelos quando a gente partindo da regressão linear. Então, aqui seria o modelo de regressão linear. Vamos aqui, a variável resposta aqui, nós estamos chamando de variável y. Deixa eu ver se alguém deve ter entrado. E aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos... A variável aqui preditora seria a variável que está sendo colocada como x aqui, né? Que está aqui nesse eixo. E aí? Esse modelo, vocês estão colocando aqui esse modelo, né? Quer dizer, a variável resposta quantitativa é igual aqui, tem esse coeficiente aqui chamado coeficiente beta zero, né? Vocês vão ver que ele tem esse nome aqui do intercepto, né? Porque ele faz uma interceptação aqui nesse eixo dos y, né? Nós vamos entender esse intercepto igual a beta zero, é o beta zero. Esse eu chamar aqui dentro desse modelo o coeficiente dessa variável preditora, que é essa variável x aqui, né? Que corresponde a ela, né? Que vai ser o quê? Que vai ser, na verdade, a, a ladeira dessa linha aqui, quer dizer, a subida dessa linha aqui, né? O quanto ela é íngreme, ou tanto para cima, né? Está aqui o slope em inglês, né? Ou para cima, ou se ela é invertida, né? Essa, na verdade, vai ser a medida de associação, quer dizer, se essa ladeira ela for plana aqui, né? Na horizontal, isso aqui vai ser igual a zero, quer dizer, na verdade, não sobe nada, quer dizer, não sobe, quer dizer, né? Tanto faz você ter qualquer ponto da variável x, você tem a mesma resposta da variável y e tal. Então, aqui vamos entender que aqui, como você tivesse aqui, os valores que estão em azul são valores observados, né? E esse modelo dá essa linha aqui como sendo a melhor linha para descrever esses valores, né? Vocês estão vendo de que eles não vão necessariamente coincidir com a linha, né? Você pode ter uma mais próxima, outra mais distante da linha, né? E essas distâncias são chamadas de resíduos, né? Do resíduo. Certo? Então, aqui nós teríamos os valores observados e os valores estimados por esse modelo aqui. Tá certo? Por esse modelo. O intercepto, ele sozinho, muitas vezes, ele é um valor bastante teórico, né? Porque você, por exemplo, se você usasse essa variável aqui, x, como se fosse a idade, você não teria um indivíduo com idade zero, por exemplo, né? Tá certo? Mas o modelo, ele traz isso para cá. Desculpa. Interpretações que você tem que dar aqui, você vai ter alguma predição de um indivíduo de uma determinada idade, quanto é que a variável y deve ser, você tem que levar em consideração não basicamente só o intercepto, mas tem que levar em consideração o intercepto mais esse beta 1 aqui, quer dizer, mais o slope aqui, tá certo? A gente vai mostrar aqui para vocês terem uma visão, uma ideia disso aqui. Quer dizer, em linhas gerais, seria essa aqui, graficamente mostrando o que seria como se comporta uma regressão linear, né? Lembra que você pode ter aqui, nós só temos uma variável x, né? Mas você poderia ter várias outras, né? Se aqui for idade, você poderia ter idade, poderia ter sexo, poderia ter nível socioeconômico e tal, né? E essa variável y é uma variável quantitativa. Nós estamos falando de regressão linear. Vou pegar aqui um exemplo, né, desse trabalho aqui, de uma pós-graduanda, né, que fez mestrado e doutorado aí na pós-graduação em Medicina e Saúde, né?
e que trabalha aqui nesse projeto aqui em hemodiálise, né? Vou pegar mais aqui alguns dados e colocar assim, mais didaticamente, peguei uma fração dessa grande amostra que ela trabalhou, mas para servir de exemplo aqui para o que a gente vai falar. Então, mais para entender, ela trabalhou com qualidade de vida relacionada com saúde, né? Usou um instrumento que a gente usa lá em pacientes que estão com doença renal, né? E mais especificamente em pacientes em hemodiálise, né? E trabalhou em comparações com homens e mulheres nesse trabalho dela. Mas eu vou me concentrar basicamente numa escala, uma das escalas, que é o componente físico de qualidade de vida, né? Que é, na verdade, uma medida de sumário, né? Sumário do componente físico, né? O PCS aqui vem do inglês, Physical Component Summary, né? Então, assim, explicando, o instrumento que foi usado de qualidade de vida. Esse instrumento é um instrumento usado em pacientes com doenças renais, mas ele combina escalas específicas para a doença renal e escalas genéricas, né, que vem lá, que vem do SF-36. Né? Então, os sumários de qualidade de vida que nós estamos aqui trabalhando é um sumário, na verdade, derivado de várias componentes, né, de qualidade de vida. Né? Então, tem então, os dois sumários, um físico e um mental. Né? Mais importante é que eu fiz esse banco bem pequenininho e mais vários exemplos. Né? Então, aqui nós vamos ter essas variáveis nesse banco, dei esse nome ao banco, ele está em Excel. Né? Fiz a leitura dele, trouxe ele para cá para trabalhar no R. Tá? Vai ter esse nome aqui no R, PCS-QVRS. Então, tem essas variáveis, sexo, idade, o PCS, o Physical Component Summary, que está aqui com PCS-score, albumina, algumas variáveis, caso se queira fazer algum ajuste, você tem aqui a idade, tem, né? A idade, inclusive, já está categorizada aqui, né? Como 1 e 2, sendo um menor do que 50, acho que foi o ponto de corte, né? Foi 55, né? E acima disso, foi 50, né? Ponto de corte 50. Muito bem. Então, aqui a gente já tem ideia. Sexo é uma variável, um é feminino, dois é masculino, a idade é a variável quantitativa, o score do componente físico é quantitativo, a albumina é quantitativa e a idade 50 é categórica. Bom, isso seria um ponto a ser de início, para saber se graficamente você visualiza essa associação como uma associação que se presta a uma avaliação dentro de uma regressão linear, né? E visualmente essa é a ideia que passa, né? Quer dizer, nós temos aqui a idade das pessoas, dos pacientes, e nós temos aqui o score do componente físico de qualidade de vida. Devo dizer que esse componente físico de qualidade de vida, quanto maior, indica uma melhor qualidade de vida, certo? Então, se você está aqui em 60, é uma qualidade, dá uma indicação de uma melhor qualidade de vida no aspecto físico do que um score, por exemplo, de 40 e tal, né? Então, a ideia é essa aqui, quer dizer, à medida que aumenta a idade, né, em termos de médios, né, em termos de média, você tende a reduzir o componente físico de qualidade de vida. Né? Então, aqui até a gente aproveita aqui para mostrar para vocês aqui tem o plot, né, que seria a função que você está usando para gerar esse gráfico, né? Você está plotando a idade, né, como PCS, né? E o nome do banco de dados é PCS-QVRS, você bota um cifrão, etc. e tal. O que veio aqui é semelhante ao que fez antes, apenas repare só o seguinte, você não precisou colocar aqui o nome do banco, né? Que foi aqui, voltando aqui, né? PCS, QVRS. Então, usou essa função aqui. Se vocês quiserem usar o ICE, né? Porque você tem o ICE e você tem o banco aqui, né? E aí você teve a mesma função plot, né?
mas não precisa dizer que a idade pertence a esse banco de dados usando o cifrão. Né? Então, é algo que você pode considerar se vocês acharem interessante. Então, depois a gente vai mostrar, por exemplo, essa linha aqui, ela foi gerada pelo modelo de regressão linear. Estou antecedendo até mostrar o modelo, né? Mas quando você faz o modelo, você tem essa percepção também, quer dizer, essa é a melhor linha que o modelo gerou, como a melhor linha de regressão. Nós já tínhamos essa visão aqui gráfica, né, que à medida que você aumenta a idade, o score tende a diminuir, e aqui nós temos essa linha aqui, né? Então, o modelo aqui de regressão linear, aqui você vai gerar ele usando essa função chamada LM, né? Nós estamos criando aqui um objeto, como foi feito, né? Você tem a variável resposta aqui, que é PCS, Physics Component Summary. Esse tio, né, que você coloca aqui, e logo depois vem a variável, que é a variável preditora, aqui no caso da idade, né, que é a associação que você está avaliando aqui, né, é uma associação da idade com o score do componente físico de qualidade de vida. Aqui você coloca aqui, data, ou data, qual é o banco de dados? O banco de dados é esse aqui, né? Foi aquele que nós geramos e demos esse nome, PCS-QVRS. Então, bastante simples, né? Essa linha aqui de comando aqui, né? E, posteriormente a ele, você gerou e guardou aqui. Quer dizer, está guardado aqui, o modelo está guardado aqui nesse objeto. Você solicita um summary desse modelo e vem aqui no R esse resultado. Vamos nos concentrar só aqui nessa parte aqui, onde tem escrito aqui coeficiente, né? O beta zero, que é aquele intercepto, tão lembrado vocês lá, quando ele bate ali no eixo dos Y, né? Seria tipo PCS no indivíduo com idade zero. Quer dizer, esqueça que isso tem significado, não tem, é teórico, né? Mas vocês vão ver o quanto isso ajuda para você fazer predições, juntamente com o beta 1, né? Que é o coeficiente da variável idade, o que é que isso está significando aqui. Isso está me dizendo o seguinte, quer dizer, para cada unidade de aumento da idade, quer dizer, se você está passando de 40 para 41, ou de 50 para 51 anos de idade, você reduz a pressão, o componente físico de qualidade de vida, né, em torno de 0,27 ponto, né? Você está vendo que ele é negativo, significa o seguinte, quer dizer, como cada aumento da idade vai reduzir, né? Cada um ponto, né, de aumento da idade vai reduzir em 0,27 de média, né? Isso que interessa aqui, já tem aqui o erro padrão, né? Se você quiser calcular o intervalo de confiança de 95% na mão, você calcularia, ou na mão, que eu digo, quer dizer, numa planilha ou na calculadora, mas, obviamente, que você tem como buscar isso no R, através de comandos. Mas é sempre interessante vocês entenderem os conceitos disso aqui, né? E depois, então, a gente vai mostrar que a gente pode ter isso numa planilha, por exemplo, se você entende o conceito, né? O R usa uma forma científica de você dar valores. Aqui seria o valor de P, se vocês quiserem usar o valor de P, né? Intervalo de confiança 95% já lhe diz o que você quer dizer. Mas como é que você faria a leitura aqui? Quer dizer, você tem 4,32 e tem exponencial aqui, menos 0,06, né? Você tem que correr 6 casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 4 aqui, né? Então, você chegou no 4, isso aqui equivaleria a 0,0000432, e tal. Normalmente, você não vai botar esse número total assim no artigo, etc. Tal, né? Quer dizer, mas
bem pequeno aqui. Se vocês quiserem usar valor de P, já conversei para vocês sobre as limitações, fazer interpretações usando o valor de P. Esse valor aqui, né, vocês... 0,25, quase, né, ou seja, 25%, se vocês quiserem dizer, bom, o quanto a variação ela explica a variação na variável resposta, né? Apenas colocando a idade, isso equivale em torno de 25%, né? Lembre vocês que isso, quanto mais variáveis vocês colocarem, mais esse número tende realmente a ser acrescido e tal, né? Existe uma forma lá de ajuste, né? Para se você coloca, quer dizer, dá esse chamado R square, R ao quadrado, né? R ao quadrado, R square, que dá um valor que ajusta para o número de variáveis que você está colocando, né? E para outras coisas, para outros fatores também. Então, você vendo aqui apenas uma variável, praticamente você tem a mesma interpretação do R. Esse R não ajustado, esse R ajustado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o que eu vou interpretar aqui é esse coeficiente de interação, ou, perdão, esse coeficiente da variável preditora, né? Que é a variável idade, respondendo ao quanto é modificado, né? No caso, está sendo modificado para inversamente, né? Porque aumenta a idade, reduz o componente físico, qualidade de vida, né? Essa aqui que é a variável que lhe dá a medida de associação, quer dizer, que se ela se distanciando de zero, né? Que aqui é zero, né? A hipótese nula aqui é zero, quer dizer, não existe nenhuma diferença entre o PCS da, ao nível das idades, quer dizer, de um nível para outro não muda nada, quer dizer, né? Se você fizesse a subtração, seria igual a zero. Muito bem. E aí? Deixa eu ver se eu tiro esse rádio aqui na minha frente, ok. Volto para cá. Okay. Então, vou pegar basicamente os coeficientes. O coeficientes, o beta zero, que é o intercepto, foi em torno de 56,9, né? E o coeficiente da preditora, que é a idade, menos 0,2266 ou 0,27. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma estimativa da média do componente físico em paciente com diferentes idades, vou botar aqui duas idades, né? 60 anos e 30 anos de idade, né? Então, você tem o intercepto aqui, que é 59,92, 894, trouxe todo ele para cá, né? Mais, né? Mais o coeficiente da idade ele é negativo, então mais menos 0,266663 vezes 60, certo? Você tem uma projeção aqui em torno de 44 pontos para um indivíduo de 60 anos de idade. Aqui está um indivíduo mais jovem, de 30 anos de idade, usando esses dados aqui da regressão linear, né? Então, você tem o intercepto, né? Olha você usando o intercepto aqui, mas o que varia aqui, basicamente, é a idade, 30 anos de idade, você tem em torno de 51,9 ou 52 anos, 52 pontos, né? Já dentro daquela visão que a gente tem, de que aumentando com indivíduos mais velhos, tem um componente físico, em média, né? Isso vai variar, claro que vai variar, você pode ter um indivíduo mais jovem, dentro do banco de dados, que tem um score muito baixo do componente físico, qualidade de vida. Mas o que nós estamos olhando aqui é como isso está se comportando, em média, dentro dessa amostra, não é? Bom, aqui está o seguinte, quer dizer, nós daqui o modelo que foi gerado, né, chamamos aqui reg linear, podia ter outro nome, né, idade, PCS. E aqui nós fizemos o seguinte, nós já tínhamos pedido o sumário deu vários resultados.
Se você quiser só esses coeficientes aqui, tem uma função aqui, coef, né? Retirando desse modelo, ele dá aqui o intercepto e dá a idade, né? E dá a idade, né? Lembra que esse aqui está como se fosse aqui. Se você quiser retirar aqui vai equivaler aqui naquele colchete ao 1, né? É o que aparece ali no início, primeiro, e depois vem o 2, né? Esse da idade é o 2 ali. E aqui o intervalo de confiança 95% com essa outra função, conf e nt, né? Intervalo de confiança. Você poderia já fazer uma leitura aqui. Se você fosse colocar isso no seu artigo, você colocaria, né, que o coeficiente da idade, né? Você pode arquivar a interpretação de que esses dados indicam que o aumento de idade equivale a uma redução em torno de 0,27, né? No score do componente físico de qualidade de vida, né? Com 95% de certeza, é algum valor que vai de menos 0,37 a menos 0,16 aproximadamente. Né? Aqui a gente está aqui. Repara, se você perguntar, quer dizer, com esses dados aqui, vocês poderiam ter feito isso diretamente numa planilha? Poderia. Né? Porque você não sabe o conceito de intervalo de confiança de 95%, quer dizer, isso vai o quê? Você tem, se você tirar o limite inferior, né? Você tem aqui a estimativa pontual, que é essa estimativa aqui, 0,26, 0,26623, ou 0,27 aproximadamente. Aí você teria, mais ou menos, se você é o inferior vai ser menos, se vai ser o superior vai ser mais, 1,96 é o score Z, né? É o que equivale a 95% da distribuição normal, vezes o erro padrão, né? Vezes o erro padrão, que você já tem o erro padrão aqui. Quer dizer, são conceitos que vocês foram introduzidos já desde a estatística. Eu apenas fiz uma recordação aqui com vocês na aula passada e vocês leram isso para tornar mais sólido esse conhecimento. Quer dizer, de modo geral, é isso aqui. Vocês vão ver que tem, quando vocês fazem intervalo de confiança 95% da odds ratio, você faz da escala logarítmica inicialmente, depois transforma, mas o formato é esse formato. Estimativa pontual, mais ou menos. Se você está usando o score Z, vai ser 1,96 vezes o erro padrão. Né? Se você fizer fazendo da regra da odd ratio, vai ser o erro padrão do logaritmo da odd ratio. Né? E aqui, em vez de ser a odd ratio exatamente, seria o logaritmo da odd ratio. Mas isso a gente vai ver mais adiante. Vai adiante. Eu estou começando com regressão linear, que regressão linear não é na escala logarítmica. Né? Então, aqui você tem IC, 95% limite inferior, né? E aqui o superior. Apenas mudou aqui do menos para o mais aqui, tá certo? E ó, nós pegamos isso aqui que nós pegamos aqui. Quer dizer, pegamos a estimativa pontual, né? Repare como foi aqui que a gente gerou isso aqui. A estimativa pontual é você pegar esse coeficiente que está aqui, esses coeficientes, do beta 0 e do beta 1. O que me interessa é o beta 1. O beta 1 está na posição 2, então você pega ele aqui, na posição 2. Né? Então, ele vai corresponder aqui a menos 0,27, porque eu arredondei. Né? Botei duas casas decimais, arredondei, menos 0,27. O inferior, o limite inferior, correspondeu a menos 0,37, né? Que foi isso aqui. Né? Menos 0,27... menos 1,96 vezes o erro padrão, 0,2037 equivale ao que você pegou aqui com essa função, certo? Obviamente que vocês vão simplificar as coisas, você vai usar essas funções, né? Mas vocês entendem o conceito, né? Vocês entendem o conceito e sabem interpretar o intervalo de confiança de 95%, que está uma ideia o quê? De variação amostral, você só tem uma amostra. Se você tivesse replicando isso, quer dizer, tipo uma simulação, por exemplo, né? Retirando isso de uma mesma população, de uma forma aleatória dentro de uma população, você teria essa ideia de uma variação amostral. Né? O erro padrão é que ele traz essa estimativa de variação amostral. Então, quando você
relata alguma coisa, você relata, primeiro, eu tenho uma estimativa pontual. Mas qual é a minha precisão de estimativa? Quem vai validar isso é o intervalo de confiança de 95%. Acredito que vocês agora têm uma boa interpretação disso, porque no início do curso, aparentemente, vocês não tinham, pelas respostas que vocês tinham disso lá nas tarefas que eu passava, né? Mas essas coisas têm que ficar forte mesmo. Vocês passaram por metodologia de pesquisa e bioestatística, né? Não poderia passar o curso inteiro sem realmente ter algumas interpretações, mas para isso existe esse curso aqui para os doutorandos, estudantes de doutorado. Então, aqui está o modelo, né? Usando essa função LM, né? De regressão linear. Por enquanto, uma regressão linear simples, porque eu só tenho uma variável aqui, que é a variável idade só, né? Então, não tenho aqui outra. Por exemplo, você poderia ajustar para o sexo, ajustar para diabetes, ajustar para albumina, etc. Que vocês olhassem dentro daquele gráfico que fizesse sentido, né? O ajuste para essas variáveis, né? E aí? Você tem um modelo, né? Você tem um modelo que foi gerado aqui, e aí você plotou, né? Vocês já viram como foi essa plotagem aqui dos pontos aqui que está colocando, só que agora nós geramos aqui com essa função abline, nós geramos a linha da regressão linear pegando a abline desse modelo, né? Do modelo. Então, essa linha aqui é o modelo, foi criada pelo modelo de regressão linear, né? Então, botei aqui a abline desse modelo, e até tem cores aqui, né? Botei. Aí é detalhe. Né? Detalhe, se você quiser mostrar isso em algum momento, numa aula, ou na tese, ou o que for, você pode usar esses recursos aqui. Mas aqui eu estou usando mais didaticamente e tal. E aí vamos voltar agora, né, à nossa questão da associação do índice de massa corporal com a pressão arterial sistólica, né? E vamos usar a regressão linear e tal, né? Mas aqui a gente já está dizendo que a gente ainda agora não vai ser uma regressão puramente simples, mas a gente vai ter interesse em perguntar o seguinte: como é que fica essa associação ajustada, por exemplo, para outras variáveis como sexo, idade, poderia entrar aqui diabetes, poderia entrar outras variáveis nesse modelo aqui, certo? Muito bem. Ok, então até aí, como é que tá? Algum comentário? Alguma pergunta? Alguém quer comentar? Estudantes? Marcelo, Liliane? Dúvidas de estudantes? Tranquilo, professor. Eu notei que o senhor citou bastante exemplo aí da univariada, né? E fica fácil de entender, já que você está dando passo a passo, né? Aquela questão da dispersão ali. E é claro que deu a importância ao mental ransom, né? No processo. Aí depois... Eu quis introduzir para lembrar que eu fiz aquilo ali com a variável resposta, que é uma variável categórica, né? Mental health. Isso. E eu achei interessante. A gente não comentou ainda o risco proporcional de Cox, a regressão de Poisson que vem depois, né? Isso é o segmento natural, né? Depois vai também dando outros exemplos, não é isso? A variável resposta vai ser uma variável também categórica, né? Tipo, tem uma doença, morrer ou não morrer, não é? Ok, vou Entendi. voltar aos slides, ok? Então aqui estamos com a associação, assim como a gente fez com a idade e com
o componente físico, qualidade de vida, né? O componente físico, qualidade de vida, foi uma variável quantitativa, e da mesma forma a pressão arterial sistólica é uma variável quantitativa. Então, eu vou usar esses dados aqui, né, que são desse estudo, quer dizer, é o NHANES, que é o que? O National Health and Nutrition Examination Survey, né, que é um levantamento feito, com esse objetivo de ser representativo da população dos Estados Unidos. O CDC é o órgão que faz responsável por aplicação desse survey nos Estados Unidos. Então, é um programa de estudos desenvolvido para avaliar a saúde e o estado nutricional de adultos e de crianças nos Estados Unidos. Combina entrevistas, exames físicos, e com esse objetivo de produzir estatísticas vitais de saúde para os Estados Unidos. Então, como tem um pacote, quer dizer, no R, que lhe dá acesso a uma parte do banco de dados, né? O ONI-RENES, primeiro, se você vai trabalhar com ONI-RENES, obviamente você vai ter permissão para trabalhar com ONI-RENES, e que levantamento foi esse? Foi de que idade, que tempo foi feito esse levantamento, etc. E tal, né? Quer dizer, aqui, na verdade, é uma parte dele, né, colocada ali no R, né, como no banco de dados, e eu, na verdade, fiz até uma filtragem para trabalhar com indivíduos, não com todos, né, mas eu fiz aqui, usei essas libraries, então vocês têm que ter, se vai usar essas libraries, você tem que ter instalado todos esses pacotes, né, no seu banco de dados, lá para trabalhar no R, né? O DPLRY, nós vamos usar essa função de filtrar aqui, bem dela. Obviamente, você tem que ter o NHANES levantado também para instalado. Se quiser usar isso também, esse App Display, você tem que ter instalado. Isso aí é básico, né? Então, vou chamar aqui, que eu quero esses dados do NHANES aqui, então, usei essa função, Data NHANES, né? E criei um banco de dados um pouco menor, ou bem menor, na verdade, usei essa função de filter. Então, parte do banco de dados NHANES vai ser armazenado nesse banco de dados R, em que o índice de massa corporal menor ou igual a 50, aqui está a pressão arterial sistólica, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma média de 3 pressões arteriais de cada indivíduo, né? Isso ele registrou com a pressão arterial sistólica, né? Por isso tem blood, blood pressure systolic average, né? Para facilitar a gente entender, é bom o nome da variável, que é alguma coisa que ajude a de olhada assim, saber o que variável é essa aqui, né? Não coloquei indivíduos com pressão arterial sistólica muito baixa, de 90, etc. Né? Poucos estarão aí. E que nem tivesse pressão arterial sistólica muito alta. Então, menor ou igual a 200, a idade tivesse entre 30 e 75 anos de idade, e que todos tivessem informação sobre o sexo, né? Então, não tivesse, seria a maneira de se colocar aqui, que ele não tivesse dados missing de gênero. Aí você está vendo aqui que, se eu pegasse todo o banco, aqui teria 10 mil pessoas, 76 variáveis. Se tivesse pego, usando agora esse banco restrito, ele tem um pouco abaixo da metade, né? Da 4.970, mas usando também todas as variáveis, as 76 variáveis. Né? Aí eu pedi o nome das variáveis. Aqui está o nome das variáveis que estão, né? Mas eu vou trabalhar com algumas delas, né? As variáveis aqui de resposta vai ser a pressão arterial sistólica, a variável preditora de interesse vai ser o índice de massa corporal, e outras que eu posso aqui trabalhar com possíveis variáveis confundidoras, como a idade
o sexo, o gênero e diabetes. Né? Diabetes. Ok. Vamos ter uma ideia de algumas coisas nesse banco. Está aqui essa função table, você já conhece ela, né? Então, extraindo a variável sexo desse banco de dados. Esse aqui ó, foi aquele banco menor, NRENES-FMBE. Ok, então vocês estão vendo aqui que tem mulheres 3.036, os homens 3.137, né? Se vocês quisessem colocar a proporção disso, vocês teriam aquele prop table, né? Mas tem outras formas também, esse app display aqui. Né? Esse pacote aqui, app display, né? Então tem a library, né? Esses pontinhos aqui, não coloque isso manualmente. Quando você coloca app display, ele vai mostrar isso aqui, basta você chegar ao seu cursor e clicar, certo e tal, né? Depois ele vai dar uma lista de funções. Se você aqui está usando essa função tab 1, né? Eu normalmente boto aqui graph igual a false ou falso. Se você não quiser mostrar gráfico, senão ele vai mostrar um gráfico, certo e tal, vai encher o seu resultado com gráfico. Se você quiser mostrar o gráfico, você não bota nada aí. O default é ter gráfico, certo e tal. Como eu não quero gráfico, eu apenas quero mostrar quantos são do sexo feminino, quanto do masculino, ele já faz esses percentuais aqui, né? Está dizendo aqui de que tem 48,9% do sexo feminino e, obviamente, o restante é do sexo masculino. Então, 48,9% aqui está o cumulativo, né? Às vezes você tem uma variável que tem mais 3, 4, 5 valores, níveis. Então, ele pode dar o cumulativo também para você, né? O cumulativo. Então, esse aqui veio dessa função table, essa aqui veio dessa função tab1 desse app display. Você tem que ter o app display. Não existe essa função no R, a não ser que você use essa library, né, que é no banco de dados chamado app display. E ajuda em muitas outras coisas também. Se vocês colocarem isso no seu banco, se você instalar esse pacote, vocês vão poder usar para outras operações que vocês quiserem. Ok. Então, aqui está um plot, né? Você viu, se for um plot simples, você não precisa botar tantas informações aqui, mas você já pode acrescentar algumas coisas para ter mais dados, mais informações, descrever melhor esse gráfico, né? Então, aqui está um plot em que sua variável resposta, a sua variável resposta é a pressão sistólica, né? E sua variável preditora é o índice de massa corporal, certo? Você pediu aqui que o eixo do X comece de 15 até 50, quer dizer, seriam os limites, né? O limite do X, o limite do Y. Né? Se quiser mudar isso aqui, botar 60, você muda e bota 60. E aqui vai ser para o índice de massa corporal, certo? E é o que você já definiu aqui na hora que você fez o plot aqui, né? O primeiro vai ser a variável de predição, a segunda vai ser a variável de resposta. Isso vai aparecer no título, índice massa corpórea e pressão arterial sistólica. Isso vai aparecer no eixo dos Y, né? PAS em milímetros de mercúrio, né? E aqui vai aparecer no eixo do X, índice de massa corpórea. Ok? Aqui está a solicitação da modelo, né? É o modelo linear. Então, você vai usar um modelo, que você vai usar essa função LM, né? É uma regressão simples, ou seja, só tem uma variável resposta, uma variável preditora, variável resposta, esse tio, né? A variável Body Mass Index, mas aqui você especifica de onde é que ela vem, né?
que é no banco chamado NRENES-FMBE. Né? Se você colocasse apenas NRENES aqui, seria todo aquele banco, né? Tem mais de 10 mil pessoas. Já solicitou aquela Headlines, lembra que a gente usou antes, ela vai projetar no gráfico a própria linha da regressão linear, né, se você quiser. Né? E aí você vai tirar ela aqui desse modelo de regressão linear que está armazenado nesse objeto. Né? E colocou uma ideia aqui, que quer que apareça vermelho e tal, né? Ok. Então, está aqui, você repare aqui, quer dizer, não é uma linha tão íngreme, mas você dá essa ideia. Olha aqui, aquele gráfico que a gente fez a idade com o PCS, cada você distinguia um ponto do outro. Né? Aqui você tem quase 5 mil indivíduos. Né? Então, quando você junta isso, você está vendo que existe uma concentração de pontos, né? Mas nesse local aqui, quando ela fica bem escuro. Tá? Mas você tem já seria um pouco até difícil você perceber isso aqui, né? Simplesmente sem essa linha aqui, né? Embora lhe dê essa ideia de que, à medida que você, né, aumenta o índice de massa corporal, a ideia é que a pressão arterial sistólica aumenta, né? E quando você traça a linha, isso fica mais nítido, né? A linha da regressão linear fica realmente mais nítida. Então, geramos esse modelo, mesma função que a gente pediu lá, a gente estava rodando a idade e o sumário do componente físico, né? Pedimos o summary, então vai dar aqueles dois coeficientes, o coeficiente de interceptação e o coeficiente beta-1, que é o coeficiente da variável preditora, né? O quanto, no caso aqui, você está tendo uma associação positiva, né? À medida que aumenta o índice de massa corporal, aumenta a pressão arterial sistólica, né? No caso da idade com o componente físico, era uma associação inversa, né? Era uma associação inversa, porque à medida que você aumentava a idade, você iria reduzindo o componente físico e qualidade de vida, né? Então, aqui você vai pedir o summary, aqui a gente já está pedindo um intervalo de confiança de 95% também, né? Então, você já tem o que precisa para você representar isso numa tabela, né? Escrever os resultados no seu artigo, na sua tese, né? Da sua aula, onde fosse o objetivo. Então, gerou isso aqui, né? Você tem aqui o coeficiente de interceptação, você tem aqui o coeficiente da variável índice de massa corporal, em torno de 0,31. O que é que está querendo dizer para você aqui? Quer dizer, para cada aumento do índice de massa corporal, você tem um aumento na pressão arterial sistólica de 0,30 milímetros de mercúrio, né? Se aqui embaixo está o intervalo de confiança de 95%, você vê que ele não cruza a hipótese nula seria zero. Se ele estivesse cruzando a hipótese nula, um valor iria de positivo para um valor negativo. Aqui não, ele está dentro sempre do valor positivo. Seria dizer, a estimativa pontual é 0,31, se você desejar fazer um arredondamento de duas casas decimais, né? Com 95% de certeza, é algum valor que vai em torno de 0,24, né? Em torno disso, né? Arredondando aqui, a 0,38, né? Seria o que você colocar aqui, né? Já coloquei, não precisaria valor de P, né? Você está colocando isso, está claramente tem a leitura clínica, né, qual a importância dessa estimativa pontual, né? No cruza intervalo de confiança 95%, né? Se com alguma razão você, seu orientador, a revista, né, gosta de valor de P, né? Você pode realmente relatar isso aqui, né? Você está vendo aqui vai ser bem pequeno, né? Se a revista diz, se for menor do que 0,01, basta botar menor do que 0,01, você coloca isso, né?
ok? Se você quiser fazer alguma projeção, né, qual seria baseado nesse modelo aqui, né, de regressão linear, né, simples, né, uma pressão arterial sistólica esperada para uma pessoa de 45 anos de idade, em média, né? Em média, você está pegando dados populacionais para estimativas, né? Médias dentro dessa população. Estimativa é média, claro que vai variar, mas em média, né? Vai ter indivíduos que têm a pressão arterial sistólica lá de 180, 190 de pressão, mas pode ter aquele indivíduo com pressão menor. Como nós colocamos aqui, que 90, se não me engano, e 200, você não pode fazer projeção para 220, etc. Quer dizer, né? Você vai ficar nesse limite. Como nós colocamos indivíduos com idade, né, se não me engano, 30 anos e 75, não me engano, se tem que voltar lá para ver como é que foi, você não vai extrapolar isso para o indivíduo de 90 anos de idade. Nem você vai extrapolar isso para criança, porque você não tinha criança aqui, você tinha indivíduos com 30 anos de idade. Nem para adolescente você vai extrapolar, quer dizer, você vai ter fiel quais são os limites que você realmente tem aqui na idade, não, desculpe, na idade, MC, perdão. E a variável aqui para a editora é MC. Falei idade aqui, não quero confundir vocês. Quer dizer, eu não posso... Esqueça que eu falei de idade. Idade eu teria com aquela associação com o componente físico, que foi realmente idade. Aqui é IMC, quer dizer, eu não posso fazer predição para fora daqueles limites que eu coloquei realmente da variável IMC. Então, aqui eu teria IMC de 45, eu tenho aqui em torno de 113 o intercepto, né? Mais 0,308, aproximadamente, vezes 45, fica em torno de 127 milímetros de mercúrio, né? Em média, dentro dessa população que está sendo estimada por uma amostra, mais que uma amostra representativa da população, de uma população americana, né? Obviamente, se você fizer para um indivíduo com 60 anos, você vai ter que multiplicar aqui por 60, e a tendência dessa pressão arterial sistólica, em termos médios, ela ser mais alta. Aí pergunta aqui o seguinte: será que a associação entre o índice de massa corporal mais avançada e maior score de pressão arterial sistólica permanece após ajuste para o sexo? Quer dizer, eu já estou partindo para a regressão linear múltipla, né? E, basicamente, eu não estou só associando o IMC com a pressão arterial sistólica, mas eu já estou perguntando sexo, por exemplo. Poderia perguntar, após ajuste para o sexo, para a idade, né? Eu teria duas variáveis potencialmente confundidoras que eu estaria querendo avaliar, né? Será que se mantém essa associação? Né? Ela reduz, ela aumenta, ela desaparece? Bom, deixa eu partir para algumas coisas, até de conhecimento mais dessas variáveis, né? Vocês já usaram isso lá desde a primeira aula, essa função t-apply, né? E que você poderia olhar, por exemplo, aqui o comportamento da que aqui eu vou usando aqui a média, né? Da pressão arterial, né? Pressão arterial em pessoas do sexo masculino e feminino. O t-apply vai dividir masculino e feminino e vai trazer essa função aqui, que é a função min, que seria a média, tal, né? Então, aqui, usando esses dados ali do Hennes, eu tenho aqui que a pressão sistólica, né, em média, fica em torno de 120,3 milímetros de mercúrio nas mulheres e em torno de 123,5 nos homens, né? Então, você está vendo uma diferença em torno de 3 pontos, em termos dessa média dentro dessa população. Então, tem 3 pontos em termos de média, né? 123, 120. Quer dizer, né? Os homens tendem a ter um pouco maior a pressão arterial sistólica. Se você fizer aqui, para só eu fizesse essa regressão linear, em que na variável resposta,
é quantitativa, né? Que é a pressão arterial sistólica, tal, né? Foram 3 medidas, eles fizeram a média dessas pressões arteriais sistólicas, mas a variável preditora é gênero, né? É gênero, né? Ah, e aqui vocês já viram aqui, né? Que foi, ele vai então ter uma diferença das duas médias, né? A gente já tinha visto aqui que a diferença das médias é em torno de 3,25, 37, né? Mesma forma, você obteve isso na regressão linear. Essa regressão linear, a variável preditora aqui não é uma variável quantitativa, né? É uma variável, na verdade, categórica, masculino e feminino. O que tem que ser obrigatoriamente uma variável quantitativa é a variável resposta, né? A variável preditora aqui, você pode entrar no modelo com variáveis categóricas. É como se você estivesse comparando aqui duas médias num grupo e no outro grupo, tá certo? Se vocês fizessem aqui, digamos aqui, um teste estatístico, você está tendo aqui um valor de P, né? O teste estatístico lhe dá basicamente um valor de P, né? Se vocês fizessem aqui a regressão linear, né? E se você fizesse um teste T, ele daria a mesma coisa, certo? O teste T ele daria a mesma coisa, o mesmo valor de P, etc. Porque, na verdade, você está comparando duas médias, né? Em que a variável preditora é a variável quantitativa, é variável categórica, né? Muito bem. E ela tem dois valores só, dois valores, né? Então, vai equivaler o teste T e o que você está obtendo aqui na regressão linear. Então, você tem aqui, já pediu aqui, não mostrou aqui, mas já pediu aqui o intervalo de confiança 95%, né? Se vocês fizessem isso na mão, quer dizer, na coisa, seria a estimativa pontual, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão aqui, né? Então, você teria o limite inferior, o limite superior e tal, né? Não está aqui mostrado, mas vocês podem fazer isso aqui. O intervalo de confiança 95%, não mostrou aqui, mas seria retirado aqui com essa função confie, ok? Muito bem. Bom, mostrando que a gente já tinha falado lá, só para uma correlação, esse valor aqui, 3,2537, é a diferença das duas médias entre os dois grupos, masculino e o feminino, certo? Bom, está aqui, né? Nós mostramos no outro slide, mas vocês iriam relatar, né? Que a, a média de pressão arterial, quer dizer, a diferença das duas médias, né? Como vocês pegaram as médias, né? Já que vocês poderiam relatar no seu trabalho qual foi a média, né? Se quiser o desvio padrão, modifique aqui. Em vez de min, bota SD, né? Standard Deviation, você tem a média e o desvio padrão, né? Né? Se botar mídia aqui, você vai ter a mediana, né? A mediana, então. Então, vocês já podem relatar aqui que foi a diferença, né? Dessas duas médias, que foi maior no sexo masculino do que no feminino, foi em torno de 3,25, com 95% de certeza, é algum valor entre 2,4 e 4,1, certo? 95% de certeza. Dado por essa função, vocês iriam obter a mesma coisa, mas provavelmente não vão fazer, a não ser que queiram fazer isso para entendimento pleno de como é que funciona isso aqui, né? Outra coisa é o seguinte, quer dizer, será que o índice de massa corporal, né, ela é diferente entre mulheres e homens, né? Usando aqui o T-Apply, você vê que é bastante similar, né? Porque se eu olhar aqui, média no sexo feminino em torno de 29, né? 28,95, né? Se eu arredondar aqui é 29, no homem é 20,1. Quer dizer, na verdade, não tem grande diferença. O que faz a gente prever o seguinte, quer dizer, aqui está dizendo que não existe diferença, não existe associação do sexo ou do gênero com índice de massa corporal, porque são similares, né? Então, quando eu colocar aí, o gênero no modelo, né? Então, dentro do que a gente viu ali, quer dizer, para uma variável ela influenciar em confundimento, ela deve ser associada com a exposição e com o evento, né? Essa variável não é associada, essa variável gênero é associado com o evento.
porque você tem diferença na pressão arterial sistólica entre mulheres e homens. Mas ela não é associada com índice de massa corporal, né? Então, isso está me fazendo prever de que não vai ter grandes influências no gênero, no confundimento, né? No confundimento. Será que eu posso mostrar isso, que eu já posso antever? Se for assim, precisaria você colocar essa variável no modelo, no ajuste, né? Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui a associação não ajustada, né, que nós já fizemos, e que o índice de massa corporal, quando a gente olha o MC com a pressão arterial sistólica, você tem essa estimativa pontual de 0,31 aproximadamente, né? Isso, então, seria a associação crua ou não ajustada, né? Ok. Aqui vamos fazer o seguinte, quer dizer, vamos criar esse modelo aqui, LM, a variável resposta, que é a pressão arterial sistólica, esse tio aqui, vem a variável IMC, né? Mas eu tenho outra variável no modelo também, que é o gênero, né? Então, as outras variáveis você vai botar mais, e vai dar continuidade, né? Então, você tem esse modelo agora que leva em consideração o gênero, né? E os dados vêm desse banco aqui, NRN e tal. Aí pediu o sumário e pediu já o intervalo de confiança. Então, o índice de massa corpórea está aqui a coeficiente, né? Em torno de 0,30. Em torno de 0,30, né? A gente já tinha estimado que gênero vai entrar, e gênero é associado. Você está vendo que o gênero dá aqui uma diferença entre homens e mulheres em torno de 3 milímetros de mercúrio, né? Mas aqui, 0,30, o coeficiente de MC, aqui 0,31, quer dizer, basicamente mesma coisa, quer dizer, né? Então, a nossa expectativa de que não existindo associação muito importante, as diferenças muito diminutinhas do MC entre gêneros, né? Que não deveria ser uma variável que influenciasse em torno de efeito de confusão. Tá certo? Tinha uma diferença, mas era pequena, né? A influência realmente foi muito pequena, etc. E tal, né? Mas não invalida em nada você colocar. Quando a gente faz um modelo como o Directed Seek Graph, né? Quer dizer, um modelo que parte de uma concepção sua de conhecimento prévio, né? Então, quando você define as variáveis potencialmente confundidoras, você não toma em consideração exatamente o valor de P, por exemplo, né? Quer dizer, retira variáveis que não foram estatisticamente significantes. Isso não é recomendável, né? Se você fez um modelo teórico que, em termos de causalidade, faz sentido para você, você pode manter essa variável no modelo, não vai interferir em muita coisa aqui para você. É uma diferença pequena, mas às vezes dentro de um conjunto de variáveis confundidoras, né? Você pode ter um confundimento, que o confundimento você leva em consideração ele na sua totalidade também, tá certo? Então, não significa necessariamente que eu já podia prever que não iria ter muita influência, mas isso não significa necessariamente que você tenha que anular essa variável. Às vezes quando você está lidando muito com o modelo, tem muitas variáveis e você tem um tamanho amostral realmente muito grande, etc. E tal, realmente você tem que realmente levar em consideração isso aí. Pode levar em consideração ter muita imprecisão de estimativa, então, os intervalos de confiança podem ser muito largos, por exemplo, da variável, às vezes, porque você realmente tem um modelo com muita estabilidade também. Isso é uma coisa que realmente tem que se levar em consideração, certo? Mas sempre leve primariamente o seu modelo teórico, a sua concepção teórica de causalidade, é mais importante do que levar em consideração valores de P, por exemplo, para você tomar decisões, né?
Então, aqui a gente teria isso aqui, quer dizer, nesse modelo já com ajuste para o gênero, você tem a estimativa pontual do índice de massa corporal, fica em torno de 0,30, com 95% de certeza, é algum valor de 0,23 a 0,37, em torno disso, certo? Bom, aqui foi um modelo mais e que levou em consideração não só o gênero, mas levou em consideração a idade, né? Então, repara que o modelo, né, LM, a variável resposta, o índice de massa corporal, mas você tem a idade, o gênero, diabetes aqui, tá certo? Você está vendo que o gênero, se você quisesse relatar se o gênero... Se você tivesse... Qual é a sua questão de pesquisa? Qual é a sua questão de pesquisa? Se você estivesse perguntando se o gênero é associado com a pressão arterial sistólica, né? Vocês viram que vocês têm uma diferença em torno de 3,2, né? 3,3 pontos, né? Se você perguntar se gênero é associado com pressão arterial sistólica, levando em consideração o IMC, a idade e o diabetes, você ia relatar você ia relatar esse coeficiente aqui, 3,6, né? Com 95% de certeza, é algum valor que vai de 2,8 a 4,4. A sua pergunta original é se o IMC está associado com a pressão arterial sistólica, levando em consideração essas demais variáveis. Então, o que você vai relatar é o valor do IMC, né? Sua questão de pesquisa com o IMC. Então, você vai relatar que fica em torno de 0,28, com 95% de certeza, é algum valor que vai de 0,21 a 0,34. Tá certo? Você tem uma questão específica para a sua pesquisa. Ok, aqui a gente vai retornar à associação com o PCS e vai introduzir o conceito de modificação de efeitos, tá certo? Vou voltar aqui, só por uma questão de interação com vocês, saber se vocês têm alguma pergunta ou algum comentário. Você está aí, Marcelo? Estou aqui. Você quer comentar alguma coisa aí? Que a gente está... Como é que você lida com essas variáveis? Por exemplo, a gente partiu de um Direct Acyclic Graph, né? Que é uma concepção que nós fizemos dessas possíveis relações, quer dizer, né? Mas a gente parte de uma questão. A questão é se o índice de massa corporal é uma variável que está associada com a pressão arterial sistólica, né? Como é que você, então, nos sugere aí a interpretação desses modelos e como é que... Primeiro, bom dia a todos, né? Geralmente, quando a gente parte, assim, de uma associação que a gente quer mostrar, né, que existe o efeito de uma preditora causando o desfecho, né? É bom a gente sempre, como mostrou lá, fazer esses gráficos antes de fazer qualquer análise. O problema de você, que eu acredito que muita gente ainda faça, né? Você colocar né, o preditor, o desfecho, e aí achar que todas as variáveis ali que você coletou podem ter algum, tipo assim, serem confundidoras, né? Apenas jogando lá no modelo e vendo qual é o efeito que deu e também o valor de P desse efeito, ela não é e aí tem gente que faz isso, né? Ver se esses efeitos foram significativos, aí você coloca como confundidora.
Mas não é bem assim. Eu acho que é importante você fazer primeiro esse DEG, né, esse desenho, para você ver realmente, com o seu conhecimento prévio, né? Você sabe, você identificar, olha, essa variável é um possível confundidor, então vai no modelo. Já uma determinada variável é o motivo pela qual ela tem um desfecho. Por exemplo, se um paciente tem doença renal crônica e depois ela vai desenvolver anemia, e você está querendo avaliar doença renal crônica e mortalidade, a anemia pode ser o motivo pelo qual, né, o paciente com doença renal crônica morre mais. Então, se você fazer um ajuste por anemia, você vai estar roubando o efeito de doença renal crônica e mortalidade. Então, é uma variável que não vai entrar como confundidora nessa análise. Já é uma mediadora, certo? Você faz outro tipo de análise. Uma forma, assim, de você... Primeiro, assim, através dos DEGs eu consigo identificar, geralmente, por conhecimento prévio, né? O que é que entra como modificador... desculpa, como confundidora. A partir daí, às vezes, você pode fazer essas análises estratificadas, né? Ver como é que fica essa associação. De repente, ela não pode não ser somente confundidora, mas pode haver até uma possível modificação de efeito nessa história. Então, talvez estratificar antes de fazer o modelo final seria interessante, mas depois do DEG, né? Eu acho que foi mais ou menos isso assim que você perguntou, como planeja assim essas relações de variáveis, mais ou menos assim. Não, assim, eu acho que você colocou bem, e você introduziu uma coisa que a gente já tinha colocado dentro do conceito que é variável de confusão, quer dizer, ela não é uma variável intermediária do processo, né? Exato. Porque aí você vai, já parte, você está olhando aí um aspecto de mediação, quer dizer, né? Isso, não é. A confundidora, ela tem associação com preditor e desfecho, mas não dentro da cadeia causal, né? O que seria, se ela estiver dentro dessa cadeia, se ela explicar parte da causa, né? Parte do efeito, então ela já é uma mediadora, e se você confundir, vai atenuar esse efeito, vai roubar, como se estivesse roubando, né? Porque existe o efeito direto do preditor sobre desfecho, mas existe também o efeito indireto que passa por essa mediadora, e aí você vai estar como se estivesse roubando parte do efeito. Às vezes, se for um efeito de proteção, aí você superestima, né? Mas se for um efeito de risco, né? Você vai atenuar esse efeito de forma não adequada, né? Porque você está, como eu falei, né? Como se estivesse roubando esse efeito indireto aí. Eu não recomendo, como eu falei, né, fazer um modelo e jogar todas as variáveis lá e aí sair catando baseado no tipo, valor de P que você acha dos efeitos e tal. Tem muita gente que ainda faz isso, viu? Mas o problema disso é porque quando essas estimativas de efeito são muito por conta de como essas variáveis todas elas estão relacionadas entre si. Então, elas podem ser mediadoras, podem ser confundidoras ali um do outro. Então, é difícil você dizer exatamente o que significam essas estimativas de efeito que você calculou ali. Então, existe esse conceito, né, que é chamado de falácia da tabela 2, né, que é justamente quando você faz um modelo desse que você multivariado, né, que você coloca um monte de variável junto e fala assim, olha, eu achei aqui que, sei lá, fósforo tem a ver com aumento de mortalidade em paciente que tem, sei lá, doença cardíaca e tal, mas é o fósforo ajustado para um monte de coisa que veio atrás dele lá no modelo, né? Então, é difícil você afirmar isso. Então, o DEG, antes de fazer análise, geralmente é a maneira que eu preparo ali antes da análise estatística, né? Ok, Marcelo, obrigado. Algum comentário mais, pessoal? Professor, o senhor podia contextualizar só a relação para a gente?
a relação da idade com o IMC, ou da pressão arterial com o IMC depois de ter feito? Só para contextualizar. Certo. Deixa eu colocar o seguinte: é importante você colocar qual é a sua questão de pesquisa, tá certo? Vou voltar aqui. Qual é a sua questão de pesquisa? Sua questão de pesquisa, se ela parte que você está interessado no índice de massa corporal, tá certo? O que você vai relatar é um índice de massa corporal, da sua tabela, o índice de massa corporal, né? E quando você botar, se você botar a associação não ajustada e ajustada, você botar que o ajuste foi feito para tal idade, tal idade, tal idade, tá certo? Então, né? Então, repare o seguinte: se a sua questão de pesquisa fosse com a idade, o quanto a idade leva a aumento da pressão arterial, você já tem aqui, quer dizer, aumenta cada ano de idade, aumenta em 0,43, né? Mas aí é uma outra questão de pesquisa, né? Mesmo levando em consideração a diferença de índice de massa corporal, de gênero e diabetes. Então, eu acho que é isso aqui, quer dizer, eu interpretaria a idade, interpreto ela, mas a minha pergunta não é a idade. A idade entrou como uma possível variável confundidora aí. Então, o meu relato é de IBES, de MC. Entendeu? Né? Se atenta, veja qual é a sua questão de pesquisa. Né? Retornando à sessão, as ações com PCS, e aí vão introduzir modificação de efeito. Tá? Então, nós temos aqui o seguinte: você repara só que eu estou aqui tendo criei uma variável chamada de factor, certo? Eu peguei aqui, criei essa variável chamada sexo.fac, pode ser qualquer nome, ou pode ser o mesmo nome anterior, só que ela vai ser transformada em outro tipo de variável, outro tipo de escala de variável, certo? Ajuda para algumas coisas. Por exemplo, eu peguei aqui essa variável factor, ela vem da variável sexo, essa aqui, eu botei sexo.fac. Os níveis eu botei quem vem primeiro, quem vem depois, porque essa variável está com 1 feminino, 2 masculino. Então, quando tem esses labels aqui, você sabe que esse label primeiro vai pegar o que vem primeiro, que é esse aqui, que é o 1, e o 2, o masculino. Mostrei antes essa função with, certo? Então, não preciso repetir o nome do banco de dados aqui. Porque eu já boto o ICE com esse banco aqui e o restante já tem que ser desse banco, está no banco. Né? Os de apply e a média, pedindo a média. Então, aqui está a média do PCS. Né? Estamos voltando àquele banco do componente físico. E vocês estão vendo aqui que o componente físico tem um score maior nos homens do que nas mulheres. Lembre que o componente físico, quanto maior o score, melhor a qualidade de vida. Então, para esse componente, as mulheres estão relatando, né? Isso é o que ela relata em termos dessa escala. Né? De modo geral, qualidade de vida, as escalas mostram pior qualidade de vida referida em mulheres do que em homens, de modo geral. Aqui está a mediana, né? Aqui está a média e aqui está, em vez de você pedir a média, você pediu a mediana e tal, né? E dá essa mesma ideia, né? Em vez de 49,7 de média, é 41,9 de mediana no sexo feminino, em vez de 45,8 de média no sexo masculino, é 45,2 de mediana no sexo masculino. Aqui foi uma plotagem, né? Usando o box plot, né? Então, você está vendo aqui a mediana, está vendo aqui o intervalo interquartil, né? Do quartil do 25%, 75%, e aqui estão os extremos, né? Então, você vê a mediana é realmente menor em mulheres, tem aparentemente mais variação em mulheres, se você olhar, mais variação de valores em mulheres e tal. E aí? Olha que aqui que eu criei, fiz o seguinte, eu criei 2 modelos, um modelo para homens e um modelo para mulheres, certo? Então, aqui eu usei LN,
a associação da idade com o PCS, e usei aqui, DEIRA sendo um subset, quer dizer, uma porção, uma parte, né, desse banco de dados em que sexo é igual a 2, né? Que sexo é igual a 2. Se você usasse a outra variável, que seria sexo.fact, que eu criei, você teria que botar masculino, né? Que é 2 é masculino, e tal. Aqui eu até tirei, botei como comentário. Mas repare que sexo igual, esse igual aqui tem que ser igual 2 vezes, né? É o igual que você quer retirar esse valor especificando que está no banco de dados. Então, não é como um igual só, são igual 2 vezes. E criei um outro modelo em que subset fosse do sexo feminino, certo? Porque eu vou querer só demonstrar isso para vocês usando 2 plots, certo? Um plot pegando o modelo de homens, um plot pegando o modelo de mulheres, etc. e tal, né? E até botando texto, etc. e tal. Então, se vocês quiserem repetir isso, tá fácil aqui vocês repetirem. É só olhar e vocês fazerem, vocês mesmos, vocês fazerem lá para aprender. E olha só o seguinte, vocês veem que o PCS ele é menor nas mulheres do que nos homens, né? Mas tem uma coisa interessante aqui, né? Se olhar as 2 curvas aqui, você vê que o PCS, embora seja maior em homens e menor em mulheres, quando eu faço as curvas, né, ou as retas da regressão linear, existe um cruzamento, né? Existe um cruzamento, né? Ela cruza em determinado ponto, né, em mulheres e homens. Isso está me indicando o quê? Elas não são paralelas, né? Se ela fosse paralela, você não teria modificação de efeito ou interação. No caso aqui, a interação entre a idade e o sexo, tá certo? Se vocês quiserem relatar isso e colocar lá no seu artigo, né? Vocês veem o seguinte, quer dizer, se você podia fazer um modelo assim, quer dizer, esse objeto aqui está recebendo aqui LM, né, da função que você está usando para essa regressão linear, com PCS, o sexo, a idade, as 2 variáveis de interesse. Aí você criou um outro coeficiente aqui, que é um coeficiente que vai cruzar sexo e idade, né? Essa é uma maneira de você mostrar isso no R. Você botar sexo, 2 pontos de idade, eu poderia botar sexo, botar aqui um asterisco de multiplicação, por exemplo, né? Idade. E aqui pede sumário, aí você já tem esse resultado aqui, né? Tem o intercepto, tem aqui sexo, idade, e você agora está interessado em relatar lá no seu trabalho, né? Você está vendo aqui, chamando a atenção de que esse coeficiente de interação ele não foi 0, né? 0,26. Essa é uma das coisas que, às vezes, a gente realmente coloca para um convencimento maior, coloca o valor de P, que seria o valor de P da interação, né? Esse valor de P aqui está em torno de 0,02, né? 0,002. Então, se você tivesse uma seguinte questão, tudo parte da questão do seu trabalho, certo? Seu trabalho. Será que existe associação entre sexo, entre PCS, entre idade e PCS? Será que essa associação é modificada pelo sexo? Ou seja, se você tem uma associação nos homens e uma associação nas mulheres, né? Então, você poderia, primeiro, estratificar, fazer um extrato, estratificar pelo gênero, né? Certo? Eu depois vou rodar aqui, que fica interessante você fazer, olhar em cada grupo, por exemplo, qual é o coeficiente da idade. O coeficiente da idade, né? Se eu voltar lá para o R, mas vai demorar um pouquinho para fazer isso, né? Se eu voltar para o R e fizer isso, eu vou ter o coeficiente no sexo feminino vai ser mais forte, indicando, né, de que para cada ano de idade você tem uma redução mais acentuada em mulheres, né, do que em homens, né? Isso para você,
né? Multiplicação de efeito ou interação, tá certo? Aqui você vê isso graficamente também, certo? Ok? Isso significa interação. Então, nós vamos ver interação ainda em outros exemplos também, mas aqui dá para a gente fazer uma introdução, tá certo? Uma introdução a esse conceito, certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu faria isso rapidamente no R. Eu não gosto de me aventurar assim, tentar fazer as coisas assim, mas é fácil. Se eu gerei aqui, deixa eu ver aqui. É que eu não estou com essa coisa aqui. Modelo homens, modelo mulheres. Ok, vou fazer, eu coloco lá no Avon. Vocês dão uma olhada no Avon. Eu não tenho que fazer isso agora aqui. E aí, era isso que eu queria colocar hoje para vocês aí, certo? Algum comentário? Ótimo, obrigado, professor. Excelente aí o comentário do Marcelo também, ajudar a compreender esses fenômenos, né, de associação. E eu notei, brevemente, num artigo que eu acabei de olhar, transversal, estudo transversal, que havia uma dificuldade, o autor ele tinha colocado várias variáveis, não mudou o título em função disso, e na hora de explorar a metodologia só citou algumas variáveis de todas que ele falou. Então, eu notei isso que o senhor acabou de dizer, professor. Que a pessoa, o desejo de realizar o estudo, para não eliminar todas as variáveis que podem estar confundindo, ela leva até o final do estudo, mas acaba priorizando, né, na análise aqueles que são mais importantes, talvez os mais prioritários, né? E assim mantém o título, né, a que se propõe o estudo. O professor está mudo? Não existindo outros comentários, ficamos por aqui. Tá. Ok.